Bom, pessoal, então, é, boa tarde a todos, né? Como vocês já sabem, através lá do Classroom, né? Que eu já adicionei vocês lá, eu irei ficar assumir a disciplina de matemática com vocês, tá? Substituir a professora Lenice. É, e aí, a gente vai estar dando continuidade, tá? Ela falou que tá, no caso a gente vem conversando, sempre dialogando, porque como eu tenho a mesma série no período oposto, ou seja, matutino, a gente vem sempre dialogando para assim a gente tentar alinhar, né? Para ocorrer esses casos até de transferência, igual tem casos aí de aluno que transferiu, não ficar prejudicado, né? Quando um professor, no caso, repetir conteúdo, estudar novamente, então por isso a gente meio que trabalha alinhado para que não ocorra essa situação aí, caso algum aluno venha transferir, e enfim, a gente estando alinhado, outras questões também, é, tende no caso, a gente fazer com que esse trabalho seja assim, trabalhado de forma, digamos, unificado. Bom, eu venho trabalhando, assim como ela também, agora eu não sei a maneira que ela vem aplicando para vocês a questão do caderno de apoio. Porque com as turmas do matutino, o que eu tenho feito até então? O caderno de apoio, ele vem em trilha, né? Eu dividi todas as trilhas separadamente ali, e aí eu venho trabalhando. É, a gente trabalha, digamos, uma semana, duas com aquele tema que vem ali na trilha. Sabemos que a trilha, ela vem assim muito limitada, então assim, eu costumo geralmente, às vezes eu trago uma introdução referente àquele conteúdo que aborda na trilha, dou uma explicação referente àquele tema, trago alguns exercícios complementares, e aí a gente sem, digamos, sem afetar a trilha, né, como um complemento, no caso do caderno de apoio, e aí a gente também resolve os desafios propostos lá na trilha, tá? Então, essa aula de hoje a gente vai estar alinhando essa questão, a gente vai estar conversando aí para mim ver realmente o que ela, aonde realmente ela parou, digamos, no caderno de apoio, para que a gente possa estar dando continuidade, e aí falar a questão de nota, tem muitos alunos que estão com dúvida com relação à nota, alguns já me procuraram já para saber como que vai ficar essa questão, e aí a gente vai estar se tratando disso, tá, nessa aula de hoje. Bom, para iniciar, mesmo eu vou só apresentar aqui é a, a plataforma aqui, porque quando a gente posta, é, alguns alunos ficam com dúvida aonde que encontra atividade, de que maneira, e aí cada professor às vezes tem uma organização diferente, né? Então eu vou apresentar aqui em tela aqui, digamos, a minha organização que eu organizei a sala lá no Classroom, tá? Eu vou estar apresentando aqui pelo o notebook, que é um pouquinho diferente da versão do celular, né? Mas dá para vocês identificar aí como que é a organização lá, tá? Deixa eu ver aqui se... Pronto. Então, assim, aqui eu coloquei uma outra sala, então uma outra turma, porque a de vocês, digamos que eu adicionei lá, ainda não criei ainda os tópicos, na verdade só tem um tópico lá, né, e um comunicado que eu passei ontem. Então, assim, a organização, caso da plataforma, quando vocês entram na disciplina, inicialmente aparece o mural, né, que é aquelas informações que a gente costuma postar ali no mural, que geralmente eu coloco alguns avisos, os links, né? Para dia de aula, essas coisas. Aí, saindo dessa plataforma do mural, aqui no tópico de atividades, para vocês, no celular aparece, geralmente a atividade aparece embaixo, né? No tópico de atividade aqui no menu,
Aí vai aparecer os tópicos, tá? Como eu falei, isso aqui é de uma outra turma, tá? Não é da turma de vocês, mas a minha organização, eu trabalho todas as turmas, eu trabalho nessa mesma organização, assim, por tópico. Por exemplo, aqui é atividade de segundo ano, desculpa, atividade é do terceiro matutino, mas da segunda unidade. Aí aqui tem os temas, inclusive essa aqui é do caso a turma do regular também, é o que eu estou trabalhando com turno oposto aí, do ensino regular. Quem já veio de lá, não sei, o João Antônio, quando o, o, o João, quando foi que ele fez a transferência, talvez ele já sabe já mais ou menos como que é a organização. Mas para os demais é assim. Aí as trilhas, como eu falei para vocês, eu divido por tema. A atividade é cada trilha lá, o tema da trilha, aí eu coloco o tópico, tá? Aí eu dividi, no caso, a atividade eu posto no tópico de atividade e a trilha no tópico da trilha, tá? Por exemplo, aqui, se vocês. Agora, a gente está trabalhando lá, que eu estou trabalhando com eles, por exemplo, essa trilha 4 aqui, o triângulo, as relações do triângulo retângulo, né? Depois eu quero ver com vocês se ela já finalizou a trilha 4. Por exemplo, aqui tem a trilha, tá? E aqui, depois que vocês fazerem o estudo da trilha, vocês vêm na atividade relativa, por exemplo, essa aqui, atividade 4, e aí tem solicito aqui para vocês deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Bom, aí eu tenho as solicitações aqui dos desafios, né? Qual que é o desafio? Tem especificando a página para que vocês é, façam, né? Porque às vezes o aluno fica até com dúvida qual desafio, às vezes o caderno aparece lá várias páginas, né? Então, especificando, passando desse tópico, aí depois vem a questão no caso, a chamada, também tem o tópico, no caso, a chamada segunda unidade. Todas as aulas a gente deixa, né, a chamada para que vocês registrem a frequência de vocês. E aí depois tem o tópico das aulas gravadas, tá? Igual essa aula aqui, a gente está gravando, e aí depois eu vou estar postando lá no tópico aí de aulas gravadas, certo? Aí, isso aqui é os comunicados. Sempre quando tem um comunicado oficial lá do CETEP, a gente disponibiliza aqui no Classroom para vocês. Bom, então, inicialmente, é isso, a respeito à organização aí da sala de aula aí do Classroom, né? Bom, é, a pergunta que eu, que eu gostaria de saber, no caso, eu conversei superficial com ela, assim, a respeito, assim, do que ela já trabalhou, mas eu não entrei em detalhes se quais as questões que ela tinha proposto para vocês, é, a respeito do caderno de apoio. Vocês saberiam dizer assim qual, aonde exatamente ela parou o caderno, ou ela vem desenvolvendo assim, ela só pega o tema que está lá na trilha e trabalha com atividades complementares, fora do caderno de apoio com vocês? Alguém poderia me responder aí, ou também no chat também eu estou acompanhando aqui, tá?
Deixa eu ver aqui. Bom, então, pelo que vocês comentaram aí, ela, no caso, ela pega só, a gente vem trabalhando os mesmos conteúdos. Como, por exemplo, eu até apresentei para vocês lá relações de as relações do triângulo retângulo, as relações métricas, né? É isso, o polígono é que envolve, no caso, a trilha que a gente que eu estou trabalhando também no matutino agora. É, então, como eu falei para vocês, né, que no caso é o tema do conteúdo é que a gente vem trabalhando. Então, a maneira de organizar as aulas, as atividades, isso aí cada professor tem a sua maneira, trabalha daquela maneira que acha que seja mais proveitoso, né? É, mas aí a gente pode estar vendo o que é melhor para vocês também, qual a melhor forma que vocês, o objetivo final aqui é agregar conhecimento, né? Que seja através do caderno, que seja através do livro, é, a gente vai tá dando continuidade, tá? É, o livro, na verdade, no caso do livro, vocês têm o livro do segundo ano, né? O qual o tema até tem, no caso é a respeito, algumas coisas a respeito que a gente está trabalhando no caderno de apoio, né? Por exemplo, é, as relações de triângulo, congruência de triângulos retângulos, relações métricas, é o conteúdo que no caso que eu venho estudando lá com o pessoal do Matutino, tá? Então, como o colega falou aí é, ela está trabalhando, ela iniciou o último conteúdo, no caso, os polígonos, que são, no caso, é os mesmos que a gente tá trabalhando aí agora, tá? Então, a gente pode estar. O colega até falou aí a questão do caderno de apoio. Bom, a questão da gente às vezes trazer alguma atividade do livro, alguma coisa, geralmente quando eu trabalho questões do livro, eu até disponibilizo em PDF também, tá? Às vezes eu monto ali o material em PDF, porque nem todos acontece essa situação e nem todos os alunos têm o livro, e aí a gente disponibiliza também o material em PDF, que é como se fosse também o caderno de apoio, enfim. De alguma maneira a gente tenta tá levando aí o conteúdo a todos, tá? Bom, é, então a princípio é isso. A gente pode estar iniciando, como está dentro do contexto aí de as relações métricas, os polígonos que ela vem trabalhando, a gente pode estar dando continuidade lá. Como eu falei para vocês, o que eu estou trabalhando no matutino agora no momento é isso, a trilha 4, que é as relações métricas, trilha 4 e trilha 5. As relações métricas do triângulo retângulo, as congruências entre triângulos, e aí a gente já pode tá dando continuidade. Bom, a respeito às notas, sabemos que a unidade de vocês encerraram o dia 30 de abril, né? 30 de abril, encerraram a primeira unidade. A segunda unidade, dia 19 de junho. Hoje é dia 8, temos 11 dias, né? Exatamente 11 dias para a gente encerrar a primeira unidade. Então, assim, dentro de 11 dias, o que a gente consegue fazer? 11 dias, praticamente 2 semanas, né? Ou menos que isso. Ou seja, essa semana, semana que vem, a gente tem duas aulas semanais, né? No caso, 2 dias, né? Que a aula é dobrada, são, no caso aí, 2 aulas cada dia que a gente tem.
exceto o sábado, quando é letivo, que coincide o dia da semana, também acrescenta mais um dia. Enfim, temos ainda algumas aulas aí ainda para a gente estar fechando a unidade, né? Que ela me passou que já teria algumas notas de vocês, que aí ela iria estar concluindo, que ainda tem alguns alunos pendentes, ela está ainda terminando ainda de fechar a lista de nota para mim passar. E aí eu vou estar em cima das notas que ela passar e o que a gente conseguir avançar com o conteúdo daqui até lá, para a gente estar fechando a nota da segunda unidade, tá? Fora isso, no contexto, a avaliação, como é que geralmente eu costumo avaliar? Eu faço assim, todas as aulas que eu passo para vocês, às vezes assim, não vou dizer que todas as aulas a gente entra online. Às vezes é uma online, outra não. Às vezes eu explico, introdução, deixo a outra aula livre para vocês resolver. Mas ultimamente a gente vem fazendo bastante live, tá? Porque a gente sentiu a necessidade. Que a orientação no início, para ser sincero para vocês, as orientações que a gente recebia, digamos, da SEC, dos superiores, é que a gente meio que, não fala assim franco, né, mas dá a entender que eles querem que a gente trabalha com mais conteúdo, mais proposta do que live, tá? Porque isso, assim, surgiu, assim, essa ideia porque, no caso aí, as metodologias, né, que eles vêm passando para a gente, é que eles esperam que vocês, estudantes, sejam protagonistas, né? Protagonista do seu próprio estudo, você conseguir organizar um cronograma de estudo, enfim. Mas a gente sentiu a necessidade, né? Que no início tivemos muitos problemas e aí a partir daí a gente não teve como a gente se limitar em só postar atividade. A gente tem que estar vindo mesmo fazendo as lives e orientando, porque senão a gente estava acabando ficando com muito prejuízo. Não tava, os alunos estavam tendo muita dificuldade e aí a gente decidiu, no caso, fazer mais live, né? Por enquanto, tá dessa forma. Não sei se a gente receberá alguma segunda ordem para chegou a cogitar a questão de semanalmente por área, as lives por aula, tipo, essa semana a live só de linguagem, outra semana a live só de exato. Então, chegou a cogitar essa situação, ficou de nos passar um cronograma, mas até agora ainda não recebemos, né, essa orientação. Então, enquanto isso, a gente vai tocando o barco. Bom, então, na minha avaliação, geralmente eu costumo fazer como? As atividades rotineiras, que a gente vai deixando ali toda a aula, geralmente eu deixo 2, 3 exercícios para resolver. Eu não costumo deixar listas enormes, porque todas as atividades que a gente propõe, a gente faz a correção, tá? Se eu propor 4 exercícios, 3 exercícios para a próxima aula tem esses 3, 4 exercícios, naquela aula ali a gente vai fazer a correção de todos os exercícios, né? E aí a gente tirar a dúvida. Porque o ideal é que a gente trabalhasse lista de exercícios, né? Porque matemática é isso, é resolução de cálculo, não tem uma outra forma da gente conseguir, digamos, entender conteúdo, ter certa habilidade se a gente não resolver cálculo. Então, matemática é isso, é cálculo mesmo, não tem para onde fugir. Mas a gente sabe também que de nada adianta se a gente propor uma lista aqui e depois a gente não dá uma devolutiva, né? Aí aí é mesmo que a gente ficar enxugando o gelo, né? Não adianta. Então, o que a gente propõe, as atividades propostas que a gente propõe, a gente faz a correção, porque é uma maneira da gente estar pelo menos fixando, né, aquilo que a gente está propondo, a gente fixar e ter esse momento. E sabemos que
Temos também, inclusive eu quero ver com vocês, a questão da monitoria, é, que aí depois eu vou estar conversando. Finalizando essa contextualização de avaliação, essas atividades rotineiras têm um peso aí de 50% no final da unidade, e aí a gente faz uma espécie de uma avaliação. Eu coloquei nas outras turmas atividade avaliativa, né, até para sair do contexto de avaliação, que a gente fala prova, avaliação, mas não deixa de ser, né, uma avaliação ali final, que é quando quando a gente está vendo, propondo atividade de um tema ali do conteúdo, que seja da trilha, ou que seja do livro, a gente vai ver várias aulas com aquele conteúdo, né? E daquele conteúdo a gente pula para o próximo e aí vai vendo ali vários conteúdos com vários temas. E aí chega um momento que a gente tem que fazer, né? Digamos, para a gente fixar, para a gente ver se a gente ter, digamos assim, um, um panorama, se a gente está conseguindo absorver aquele conteúdo ou não, ou aonde que a gente precisa, digamos, fazer uma retomada. Então é para isso que serve a avaliação. Aquele conteúdo ali vai precisar a gente dar uma revisada porque os alunos foram baixos, tiveram a nota muito baixa do esperado. Então, para isso que a gente faz uma espécie aí de uma avaliação. Que agora já não sei que agora já não vai dar, não sei se vai dar mais tempo, né? Porque já praticamente a semana que vem a gente já fecha a unidade. Então, a gente vai estar trabalhando aí alguns exercícios aí, e aí a gente vai estar acrescentando lá na nota de vocês, tá? Nas notas que eu irei receber dela, a gente acrescenta aí, vê o que a gente acrescenta. Mas, digamos, da próxima unidade, a gente vai estar trabalhando dessa maneira. 50% das atividades da rotineira e a outra 50%, que é um peso maior, das avaliações. Geralmente, do decorrer de toda a unidade, a gente faz duas avaliações. A gente trabalha ali conteúdo, geralmente, igual, por exemplo, a próxima unidade vai até terceira unidade vai até dia 7 de agosto. A gente tem aí 39 dias. Metade disso vai dar em torno de 20, quase 20 dias, né? 20 dias, a gente vê aqueles exercícios, resolve exercício, determinado conteúdo, tema ali. Com 20 dias a gente faz uma prova, a primeira. E aí depois a gente corrige, faz a retomada, vê qual o conteúdo que ficou com mais dificuldade, onde é que teve mais erros. Aí a gente faz a retomada e aí depois a gente avança. E aí no final da unidade a gente faz outra avaliação nesse aspecto aí. E as atividades rotineiras, geralmente eu costumo, como eu falei para vocês que eu trabalho pouco exercício, não deixo lista enorme, porque até porque a gente faz a devolutiva desses exercícios, geralmente eu deixo 4 dias, tá? Acho que é o período aí suficiente, porque como não é grandes lista de exercício, 4 dias eu acho que é o tempo aí razoável que dá para vocês conseguirem responder e de maneira que a gente também não acumule, porque como vocês sabem que a gente tem dias que a gente chega a ter 3 dias de aula na semana, imagina, se toda aula a gente for propor 3 ou 4 exercícios, a gente vai acabar acumulando de qualquer forma, né? Se a gente deixar também por um período longo. Então, eu acho que esses 3, 4 dias é o tempo suficiente para a gente, de quando a gente dá a introdução ali, explica, para que vocês respondam, faz as entregas e aí, em seguida, a gente já faz a devolutiva. E assim a gente vai tocando adiante, né? É, Alguém ficou com alguma dúvida na questão de nota, alguma coisa? Não, não, né? Então,
Eu adicionei a outra colega que passou o link aí, viu? No terceiro B lá. Bom, então, vamos adiante. Luzia, eu acho que foi a aluna minha lá no Cônigo. Não sei se era a mesma Luzia. Deve ser, né? Foi aluna no segundo ano no Cônigo, do primeiro ano. Aí, você mesmo. Me deu trabalho lá, agora tá dando trabalho aqui no CTF. Professor não esquece não, viu? É, bom, então é isso, pessoal. Com respeito à relação às notas, é isso. É, só relação do seguinte, que nota eu mesmo, particularmente com vocês, o que eu costumo sempre falar é o seguinte, é, é uma coisa que eu não preocupo muito é com nota. De que maneira que eu falo isso? Eu expresso na maneira seguinte, que assim, ainda mais sabemos que no momento atípico que estamos, né? Imagina o seguinte, a gente sabe das dificuldades que, que esse ensino remoto, né? Então, sabemos que como que funciona a questão de atividades remotas, a avaliação remota, é, então, assim, é, eu não me preocupo com a questão, assim, de no caso, a avaliação, quando a gente propõe que aluno talvez tenta, sei lá, de certo modo, tentar um benefício, né, com o ensino remoto, em é, copiar totalmente a avaliação do colega, que muitas das vezes não dá para a gente fazer essa, esse controle, né? Então, assim, eu pouco me preocupo com essa questão aí, tá? O que eu costumo frisar sempre é o seguinte, é que, assim, o objetivo da gente aqui é levar o conhecimento, né, com que vocês consigam absorver o máximo de conteúdos possíveis no decorrer do longo do estudo, não só na minha disciplina, né, nem do outro professor, nem só esse ano. Então, o objetivo da escola, enquanto escola, e a gente, quanto aluno, estudante, eu acho que todos têm um objetivo ali, né? Ou pelo menos assim, tá indo para a escola com o objetivo de aprender, né? É o conceito básico de escola, né? Absorver conhecimento. Então, assim, se a gente trabalha com esse conceito de absorver conhecimento, é, eu acho que aquilo ali o aluno que tenta burlar o sistema, ele está mentindo para si próprio, né? Então, do que adianta ter ali no papel ali uma nota 10 ali, se na verdade aquilo ali não é o que você conseguiu absorver, né? Então, para nós professores não vai fazer diferença nenhuma. O que eu costumo sempre colocar é nesse sentido. Porque, assim, se o objetivo da gente aqui é aprender, é levar conhecimento, que esse conhecimento, certamente você é, irá aplicar ele no seu cotidiano, de certo modo, ou nos seus objetivos aí, ele terá uma certa importância, uma vez que vocês, acredito que a maioria aí tem o objetivo de dar continuidade nos estudos, um vestibular, um Enem, então é essa hora que você vai pôr em prática o que você conseguiu absorver. E aí, nesse momento, muito difícil você conseguir burlar o sistema, né? Pensa aí no Enem, ou no vestibular, ou enfim, até mesmo no cotidiano, ou no mercado de trabalho, tudo isso favorece, né? Sabemos que uma vez o crescimento intelectual, ele nos favorece até mesmo no próprio cotidiano, né? Uma vez que você está ali estudando, você isso o crescimento é inexplicável, né? Quando a gente tem assim a questão do enriquecimento pessoal, intelectual, ele
demonstra no aluno, no cotidiano. Então, uma vez que você for concorrer uma vaga, fazer uma entrevista, tudo isso aí conta. Até mesmo uma entrevista numa empresa privada, ou que seja em concurso público, processo seletivo, tudo isso aí conta. Quando você é um aluno que trabalha com seriedade e faz com que cumpra, né, no caso, esse dever aí, que é estudar e estudar e aprender, né, absorver conteúdo, conhecimento. Então, é nesse sentido. Então, em relação à nota, é isso. Tá? Então, por isso que eu falo que eu não costumo sempre ficar focado em questão de nota, porque eu penso nesse seguinte aspecto. Tá? A colega perguntou aqui a questão da frequência. As chamadas, todas as aulas, eu costumo depois estar publicando a chamada lá, como eu apresentei na tela para vocês aí, tem o tópico lá de chamada, e toda a aula de hoje, assim que terminar, eu já disponibilizo para vocês lá a frequência, tá? Essa frequência, geralmente, eu deixo naquele dia. No caso, hoje é dia 8, eu vou deixar para vocês responder. Tem aluno que talvez caia a internet e volta mais tarde. Geralmente, eu deixo até o final do dia, né? Essa frequência. Formulário, não costumo passar, não, tá? Formulário. Tem professor que usa formulário na aula online. Eu não costumo fazer isso, não, tá? Formulário não. Só deixo só mesmo a chamada lá. É a maneira que a gente registra a frequência de vocês. A gente não costuma pontuar a frequência, né? Então, por isso que eu não vejo o porquê de estar fazendo o formulário. Essa questão de participação online, a importância de você participar online é para você tirar a dúvida ali, né? Então, aqueles alunos que deixam de assistir a aula, ele está perdendo essa oportunidade de estar tirando alguma dúvida, de estar acompanhando ali naquele momento. E se deixar para depois, já sabe, né, como é que funciona. Eu não vou assistir a aula hoje, eu vou depois assistir o vídeo. E aí, nisso, quem só perde é quem mesmo não vai acompanhando, por alguma razão, acha que tem alguma outra coisa mais importante, interessante para aquele momento. Então, cada um é responsável por si próprio, né? Bom, então é isso. Que mais que tem alguma dúvida aí em relação à nota? O que eu queria perguntar aí é a respeito o líder de sala. As turmas de vocês aí tem o representante de sala? Eu falo assim, a questão do representante de sala, porque assim, alguns avisos, assim, às vezes é imediato, a gente precisa dar um comunicado, de repente a gente tinha uma aula agendada para aquele dia ali, e aí de repente caiu o Wi-Fi, sinal do Wi-Fi cai, e a gente tem no contato do representante de sala, que vocês, geralmente, todas as turmas têm um grupo, né? Aí a gente manda pelo o 3G mesmo, às vezes o 3G não consegue nem entrar, nem sequer no Google, né? Vocês sabem a dificuldade que é o 3G. Quando cai o Wi-Fi, o 3G, no máximo ali, consegue mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Então, eu perguntei a questão do líder para isso, porque quando a gente tiver algum aviso assim de imediato, aí eu costumo passar o comunicado para o líder da sala e aí o mesmo replica para a turma, tá? Foi nesse sentido que eu perguntei, até deixei lá acho que eu deixei no mural da sala o meu contato para o líder entrar em contato comigo para mim estar salvando para nesse aspecto aí, tá? Esses comunicados de imediato ali a gente avisa pelo WhatsApp, tá? Então, aí eu peço para que o líder não sei se, eu acho que o de vocês ainda não entraram em contato comigo, não.
que como eu peguei outras turmas também, então aí eu peço para que vocês, depois o representante da sala entre em contato comigo lá, tá? Pelo contato que eu disponibilizei lá no comunicado lá do mural da sala. Uma outra coisa, o monitor da turma de vocês, existe o monitor? Porque tem a questão da monitoria. Tem turma que tem turma que não, e eu queria saber também, porque no caso eu estou fazendo a supervisão dos monitores, aí eu vou pedir também, então, aí, se caso, então não tem monitor nenhuma das três turmas, não está havendo monitoria com vocês, a colega Sofia colocou que sim, né? Bom, então, tanto o Adriel como a Sofia aí, eu vou pedir para que vocês entrem em contato comigo lá no WhatsApp, que aí depois eu vou estar vendo. Até a questão das orientações para o aluno, no caso aí que ainda não iniciou, para a gente passar as orientações para que a gente possa estar dando início, tá? A monitoria. É, a Milene falou que no caso não tem, a turma não tem um monitor, né? De matemática. Que deve ser a turma B, do B, né? Vespertino. Que no caso o A é o Adriel, isso. O A é o Adriel, Sofia do C, e aí o D tá sem. Infelizmente teve algumas turmas que ficou sem. A gente está aguardando as orientações da coordenação para a gente ver como fazer, se há um remanejamento, enfim. A gente ainda está aguardando segundas ordens. Bom, pessoal, então, é, 1h50, a gente pode estar já iniciando, né, com a matéria mesmo, propriamente dita, né, que é o nosso objetivo aqui, né. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar como a professora não trabalhou, digamos, as questões do caderno de apoio, eu vou propor para vocês aqui o caderno de apoio, a gente dar só vou explicar como é que as relações métricas, básico mesmo, para que vocês consigam resolver os desafios dessa trilha, tá? É, então é o seguinte, a gente vai estar iniciando da trilha 4, que é a trilha 4. Então ela não passou mesmo, né? Os desafios da trilha, né? Ela só estava pegando o tema. Então a gente pode a trilha 4 é o triângulo retângulo e suas relações, ou seja, as relações métricas, e aí ele propõe aqui os desafios, né? Temos aqui os desafios envolvendo aí as relações métricas do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Eu vou explicar as noções básicas das relações métricas do triângulo, e aí depois eu disponibilizo a trilha para vocês, essa trilha 4 aqui.
só para que vocês fiquem sabendo aí do que se trata, não sei se vocês já têm, mas aí, de qualquer maneira, eu vou estar postando lá no Classroom essa trilha 4. E aí, nela tem os desafios. Na verdade, essa trilha 4, para vocês terem ideia, tem o desafio 1, desafio 2, desafio 2, 3 e 4. 4 desafios, porque a trilha ela traga também a autoavaliação, mas essas aí eu não vou cobrar, não. Se caso vocês queiram fazer, para ter no registro do caderno de vocês, porque quando a gente faz o estudo da trilha, né, é ideal que você leia toda a trilha, porque tem algumas informações, né, na contextualização que ela traga, que a trilha não traga somente a questão ali, né, tem toda a contextualização, aonde que se aplica, traga alguns exemplos de cotidiano, aonde que aborda aquele conteúdo, então é interessante que você faça o estudo para depois resolver o desafio. Bom, então, eu vou estar dando uma explicação básica das relações métricas do triângulo retângulo, e aí depois eu disponibilizo para vocês essa atividade, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos aqui para o quadro. Deixa eu ver se... Bom, caso aqui a trilha 4, que é as relações métricas do triângulo retângulo. Bom, estão conseguindo visualizar aí o áudio? Só dá um ok aí para a gente saber que estão conseguindo visualizar. Deixa eu ver se eu aproximo um pouco mais aqui. Pronto. Então vamos lá. Bom, as relações métricas de um triângulo retângulo, primeiro, o que é um triângulo retângulo, né? Vamos lá desenhar aqui um triângulo retângulo. Bom, aqui está um triângulo retângulo. Quais são as exigências para um triângulo retângulo? Que tenha um ângulo reto, chamamos de reto, que é esse ângulo de 90 graus, tá? É um ângulo formado por duas retas perpendiculares. O que é a reta perpendicular? Quando forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui é um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo, aqui o A, deixa eu ver se outra caneta aqui está melhor. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, aqui é um ponto C. Bom, aqui vem, né, as questões do ângulo. Isso aqui, um ângulo vai ser o que? Menos de 90 graus, né? Um ângulo agudo, aqui eu vou ter um outro ângulo agudo. Agora, dentro desse triângulo retângulo, a gente pode estar fazendo, no caso aqui, dividindo ele, formando aqui uma segunda reta aqui, ó, perpendicular, que podemos denominar como a altura desse triângulo também. Esse aqui, o formato aqui não ficou bem visível, mas eu acredito que dá para vocês visualizar aí também. Essa reta aqui é a altura desse triângulo com relação a essa hipotenusa. Hipotenusa num triângulo retângulo é aquele
o lado que fica oposto ao ângulo reto. Então, aqui eu tenho o ângulo reto, esse lado oposto é o que chamamos de hipotenusa. Eu vou denominar aqui como A, tá? Então, essa hipotenusa é essa medida do ponto A ao ponto C, tá? Quando a gente tem dois pontos e uma reta, a gente tem aqui um segmento, né? Então, esse segmento de A a C é conhecido como hipotenusa desse triângulo retângulo. Esses outros aqui chamamos de cateto, né? Cateto, aqui eu posso pôr, vou pôr um B minúsculo aqui, e aqui eu vou pôr um C minúsculo. Então, eu tenho esse cateto B e esse cateto C dentro desse triângulo retângulo aqui. Bom, e o que aconteceu aqui quando eu dividi esse triângulo aqui, formando um H aqui, que é uma altura, né? A altura aqui, lembrando que essa reta, no caso aqui, ela formou um ângulo aqui de 90 graus, ou seja, uma reta perpendicular, tá? E, no caso aqui, agora a gente criou, dentro desse triângulo maior, a gente criou dois triângulos, certo? Bom, e aí a gente tem as relações que chamamos de relações métricas, para a gente achar alguns valores aqui dentro desse triângulo. Por exemplo, essa altura aqui, para a gente saber essa altura aqui, se eu tiver esse valor aqui, vamos chamar esse valor de N, esse valor de M, que é dentro dessa base, dessa hipotenusa, como a gente dividiu em dois, a gente acabou formando, no caso, dois triângulos aqui separados, né? Que cada um desses aqui é um triângulo retângulo. E dentro desse triângulo maior, eu acabei formando dois triângulos menores aqui, né? Que é também triângulo retângulo, porque aqui formou ângulo de 90 graus aqui dentro dele. Bom, então as relações métricas falam o seguinte, que eu consigo achar esse H aqui, caso eu tenha essas duas medidas. Que a relação diz o seguinte, o H ao quadrado é igual a M vezes N. M vezes N. Essa aqui é a nossa primeira relação, tá? Dentro do triângulo retângulo. Então, para mim, eu tendo qualquer valor que seja o valor de M aqui ó, e o valor de N, eu consigo achar o valor de H. Ou vice-versa. Eu tendo o valor de H e o valor de uma dessas incógnitas, eu consigo calcular a outra. Bom, uma outra relação. Se eu tenho, por exemplo, se eu quero calcular o valor desse B aqui, que é esse cateto aqui, né? Se eu quero calcular esse B, a relação diz o seguinte, que esse B ao quadrado é igual a essa base menor vezes a base maior, que é essa outra base desse triângulo maior aqui, ó. Então, desculpa, a base maior, no caso a base maior toda aqui. Falei o M, né? No caso é o A, que eu denominei o A, que é essa base maior toda aqui, tá? Então, a base maior, que eu quis dizer, todo esse lado aqui, que no caso acaba sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a relação para mim achar esse B, o valor desse B, sabendo o valor de N, é igual aqui, ó, N, que multiplica o valor de A, tá? Que é toda essa base, certo? A outra relação, no caso, se eu quero achar, digamos, esse C, então, no caso aqui é a segunda relação, uma outra relação, se eu quero achar o C, a relação diz também, assim como o B, ó, esse C elevado ao quadrado, ele é igual a essa base, a outra base desse triângulo, multiplicando pela essa base maior, que é o A. Então, aqui vai ser o M vezes a base maior, que é o A. Essa é a nossa terceira relação. A outra relação que fala o seguinte, para mim calcular
digamos, qualquer uma incógnita dessas maiores aqui, o A, o B, o C, tendo o valor do H, o valor do B, por exemplo, se eu quero calcular esse valor desse A, tendo o valor de H, B e C, eu posso aplicar a relação que a multiplicação desses dois catetos é igual à multiplicação dessa hipotenusa vezes a altura. Ou seja, se eu multiplicar B vezes C, vai ser o mesmo que a hipotenusa, que é o A, vezes essa altura desse triângulo. Tá? Então, é, digamos, uma quarta relação que a gente tem aí dentro do triângulo retângulo. Bom, então, em tese, as relações métricas é isso, tá? Podemos agora resolver, digamos, um exemplo aí dentro disso aqui, para a gente ver como é que funciona, digamos, na prática, né? Como que funciona na prática a resolução desse exercício. A gente pode aqui estar atribuindo valores, né? Por exemplo, supondo que aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede, vamos pôr aqui, 2, e aí agora a gente vai calcular o quê? O valor desse M, né? Dentro desse outro triângulo aqui, ó. Vamos achar, digamos que a interrogação é esse M. Bom, a gente consegue, aplicando uma daquelas fórmulas ali, a gente consegue encontrar o valor de M. Se eu tenho o valor de C e H, eu preciso aplicar qual a fórmula? O de C e o de C e o de H. Qual a forma aqui que eu conseguiria aplicar aqui dentro dessa relação aqui? C, H e M. Porque assim, quando a gente fala de fórmula, a gente tem que ter em mente o seguinte: eu só consigo aplicar uma fórmula dessa aqui se tiver apenas uma incógnita. Se tiver duas incógnitas na fórmula, eu não consigo aplicar ela. Aí eu teria que ver uma outra maneira de a gente aplicar, tá? Avançando aqui, só ficou faltando um detalhe aqui que já avança até da questão das relações métricas, mas que a gente vem, digamos que é um tópico aí dentro desse conteúdo, que é o teorema de Pitágoras, tá? É o teorema de Pitágoras, que é relações também de triângulo retângulo, mas digamos que é um estudo à parte, que o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente representa assim, o A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esse aqui é o teorema de Pitágoras. Nesse caso aqui, ó, como a princípio eu atribuí esses valores aqui, ó, do C e do H, eu não vejo nenhuma fórmula aqui, ó, dentro dessas relações para a gente achar o M. Porque aqui, onde é que tem o M, aqui tem o M. Mas aqui, ó, só tem o H, faltou o C. Então, no caso, teria duas incógnitas. Então, essa aqui eu não consigo. Essa aqui eu descarto para resolver esse M aqui, eu não consigo. Aqui, no caso, aqui não tem o M. Eu tenho que procurar, se é o M, eu preciso procurar uma forma que tenha M, né? No caso aqui, ó, esse aqui que tem M, eu tenho C e não tenho o valor de A. Então, na mesma coisa, né? A gente acaba ficando duas incógnitas. Então, não consigo aplicar essa fórmula. Ou seja, faltou aí, dentro dessas relações, através dessa suposição que eu coloquei, que a gente não conseguiria resolver essa nossa interrogação. Aí foi onde é que surgiu o teorema de Pitágoras para resolver isso aí. Porque o teorema de Pitágoras, ele fala, né?
que, no caso, esse M aqui, ó, se vocês observar, gente, eu vou tirar esse triângulo para cá, digamos que eu vou transcrever ele para cá. Eu só vou colocar um outro ponto aqui, ó, digamos que essa divisória aqui, vamos pôr de M, né, que dividiu o ponto AC, dividiu aqui nessa metade aí. Bom, eu vou transcrever ele para cá, ó, que vai ficar mais ou menos isso, ó. Aqui é o B, aqui é o M, aqui é o C. Bom, então esse triângulo eu transcrevi ele para cá, aqui foi colocado como 3, aqui como 2, lembrando que aqui é uma reta perpendicular, e aqui a interrogação ficou nesse M aqui, né? Bom, olhando para esse triângulo aqui, o que eu teria que aplicar aqui para mim chegar nessa resolução dessa incógnita? Já vimos que dessas relações aqui, nenhuma eu conseguiria chegar, né? Mas aí, para isso, tem o teorema de Pitágoras, o qual ele fala que a soma dos catetos elevado ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Nesse caso aqui, quem vai ser a hipotenusa e quem vai ser ao quadrado? Aí eu vou observar onde que está o ângulo. O ângulo reto está aqui, então os dois catetos, o qual formou essa reta perpendicular, são os dois catetos. Sempre a hipotenusa está oposto, é o lado oposto ao ângulo reto. No caso, a hipotenusa vai ser esse segmento aqui, o qual foi dado aqui que o valor 3, né? Então, aplicando essa fórmula aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Fazendo essa substituição aí, para a gente achar o valor de M, vamos ver. Hipotenusa seria aqui o 3, então vai ficar 3 ao quadrado é igual, aqui é o cateto, essa ordem aqui não importa. Posso dizer que aqui é o valor de M, no caso o cateto 1, vai ficar M ao quadrado, mais o C, no caso é esse outro cateto aqui, 2 ao quadrado. Bom, então aqui a gente tem aí uma expressão aí para a gente resolver, né? Aqui é uma potência, 3 ao quadrado dá 9, igual m ao quadrado, e aqui 2 ao quadrado é 4, né? 2 mais 2, 4. Bom, o 4 ele passa, né, para o primeiro membro, então vamos ter aqui, ó, 9 menos, que estava positivo aqui, ele passou negativo, né? Menos 4 é igual a m ao quadrado. 9 tira 4 fica 5, né? Eu vou copiar aqui em cima aqui. Então, se deu 5, eu posso escrever que m ao quadrado é igual a 5. Bom, resolvendo isso aqui, lembrando que a potência ela passa em forma de raiz, né? Então, vamos ter que m é igual. Como se tratar de segundo grau, é interessante a gente frisar essa questão de dois valores, tá? Raiz quadrada de 5 não tem, né? Raiz exata, então, deixamos em forma de raiz. Eu coloquei aqui o positivo e o negativo para a gente saber que sempre quando se trata de situação aqui de segundo grau, né? Se trata aqui de uma expressão aqui de segundo grau, teremos dois resultados, ou seja, um número positivo e o outro negativo. Porém, trazendo para essa situação, como a gente está se tratando de medidas, não existe medida de comprimento negativo, né? Quem já viu aí menos raiz de 5, menos 10 metros, aí eu tenho um terreno que tem menos 10 metros, não existe, né? Então, quando se trata de comprimento de medidas, é sempre positivo. Então, aqui, ó, trazendo para esse conteúdo, o m é igual a raiz quadrada de 5, só o positivo. O negativo a gente desconsidera. Bom, então é isso. Achei aqui raiz quadrada de 5. Não tem como fatorar, não tem como... não tem raiz exata, então vai permanecer assim. Bom, então é isso. Aqui eu percebi que, através da relação métrica, eu não conseguiria achar essa interrogação. Eu tive que utilizar o artifício do teorema de Pitágoras. Bom, só que aí agora eu já tenho aqui o valor de m, o valor de h. Eu conseguiria achar o valor de n? E aí?
para mim achar o valor de n, eu teria que aplicar qual relação aí? Aonde que tem n? Eu vou analisar nessas relações. Aqui tem o n. Ó, eu tenho o valor do h, eu tenho o valor de m. Oba, então agora eu consigo aplicar essa fórmula. Então vamos lá, aplicando essa fórmula lá, ó. H ao quadrado é igual a m vezes n. H ao quadrado é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes m é raiz de 5 vezes n, que é a nossa incógnita. Então, aqui 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2, raiz de 5, vezes n. Raiz de 5 vezes n, não posso. Se aqui está multiplicando, devo passar dividindo. Então, aqui vai ficar, passou dividindo, então 4 dividido por raiz quadrada de 5. Bom, aqui não tem como a gente fazer muita coisa, né? Além disso aí. A gente só tem que organizar essa continha aqui, tá? A matemática, ela não permite que a gente pare e deixe uma resposta dessa, tá? Sempre quando vocês chegarem numa questão de vestibular, alguma coisa, isso aqui não tem como a gente dividir, não tem como a gente multiplicar, somar, subtrair, nada. A gente só tem que organizar ela, tá? Que a matemática não permite que a gente deixe essa resposta nenhuma raiz quadrada embaixo. Tem que ou fica no numerador ou ver alguma coisa de simplificar alguma situação. Então, o que a gente deve fazer numa situação como essa? Aqui eu tenho 4 raiz quadrada de 5. A gente deve, um termo que se usa, racionalizar, que é o quê? Eu vou pegar esse mesmo, digamos, aqui eu tenho um número, né? Isso aqui é um número qual eu não desconheço, não sei quanto que dá 4 dividido pela raiz quadrada de 5, o qual a raiz quadrada de 5 nem existe raiz exata, né? Então vai dar um determinado número. Mas eu só quero digamos, arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho, ou por causa aqui, porque não permite essa raiz deixar embaixo, eu vou racionalizar. O que é racionalizar? Eu vou criar um artifício utilizando essa raiz aqui quadrada de 5, multiplicar por ele mesmo, de uma maneira que eu não altero o meu resultado, tá? A gente tem que ter muita ciência com isso. Eu não vou alterar esse resultado, eu só vou, digamos, modificar ele. De que maneira? A gente fazendo esse artifício, ó, raiz quadrada de 5. Primeiro, quanto que é raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5? Alguém saberia me responder? Raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5. Ninguém? Se arrisca? Vamos lá, esse é o momento para a gente aprender. Ninguém se arrisca a responder? Então eu vou facilitar a questão, vou dar uma dica. Eu tenho um número qual eu não conheço, mas eu sei que dividido por ele mesmo. Quanto que é um determinado número dividido por ele mesmo? Quanto que é um determinado número dividido pelo mesmo número? Olha só aí, ó. Tá atentos então. Então, eu estou multiplicando esse número, qual que é o resultado aqui? 1. Quando a gente multiplica 1 vezes qualquer valor, eu estou alterando o resultado? Não, né? Se eu multiplicar 1 vezes 100, é 100. 1 vezes 1000, 1000. Então, eu não estou alterando o resultado. Eu só estou utilizando desse artifício para fazer com que essa raiz de 5 saia daqui, tá? Não é proibido na matemática a gente parar numa situação como essa, tá? Então, eu estou fazendo esse artifício aqui. Vocês me falaram aí que é 1, vou confiar em vocês, vou utilizar essa multiplicação. Então, 4 vezes raiz de 5 vai dar 4 raiz de 5. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar quanto? Quando eu multiplico raiz vezes raiz, eu mantenho a raiz e multiplico os números aqui internos, tá? Então, aqui, 5 vezes 5, 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5, né? 5 vezes 5, 25.
Bom, aí agora aqui não tem como dividir, não tem como simplificar, mas pelo menos eu arrumei aí meu resultado, fiz com que essa raiz de 5 saísse aqui de baixo, fosse para o numerador. Bom, então o valor de n agora eu tenho, ó, que é esse número aqui, tá? 4 raiz de 5 dividido por 5. Não deu o número exato, porque eu criei esses números aqui, mas foi até bom que a gente aprendeu aí já uma outra coisa aí, que às vezes no decorrer aí de exercício de questões sempre acontece essas coisas, né? A gente precisava voltar em um outro conteúdo, raiz quadrada, a gente aplicou aqui, racionalizar, que dado que a gente precisa estar contextualizado com essas questões, né? Bom, então é isso, né? As relações, a gente aplicou aí a fórmula aqui, vimos, no caso aí, como se faz aí. Para mim achar esse A aqui, eu teria que somar, né, esse A, esse M mais N, pegar esses dois valores aqui somando, eu vou chegar no valor de A, e aplicando essas outras as relações aí, eu consigo achar qualquer outra incógnita aí que eu queira procurar, certo? Então, para a aula de hoje é isso. Aí eu vou estar deixando a atividade das relações métricas, que é os desafios lá da trilha, tá? Aí eu vou estar postando lá no Classroom para vocês. E aí a gente encerra a aula por aqui. Não vou estender nem prolongar mais, porque senão vocês já vão ficar com medo. Desde a primeira aula o professor já enche de exercício, já enche de tarefa. Não é isso? Aí eu vou encerrar e eu vou estar disponibilizando o link, caso vocês queiram depois